Capítulo 311 Uma gota de sangue. Noah olhou com o coração acelerado para os pedaços quebrados do guardião de sangue enquanto ele lançava a transformação do Arquilorde Demônio. Seu corpo diminuiu de tamanho à medida que misturas destrutivas de energias ainda enrolavam em torno dele, desaparecendo gradualmente conforme ele liberava a forma de Cthulhu menor também. Ele respirou lentamente enquanto sentia uma dor profunda dentro dele, sentindo uma sensação entorpecente de dor que não ia embora mesmo quando as energias destrutivas das duas formas que ele havia assumido foram embora. Noah olhou para seu corpo que parecia bem, mas ainda sentia uma sensação desconfortável por dentro ao ouvir as palavras do núcleo de seu planeta natal. A combinação de poderes distintos colocou uma pressão sobre sua origem de classificação santa. Deve curar naturalmente em breve, mas parece que esse poder será mais fácil de usar quando seus atributos atingirem os níveis mais altos. Noah acenou com a cabeça enquanto deixava de lado a sensação de uma lesão que ele nem conseguia ver, voltando sua atenção para os pedaços quebrados de o guardião do sangue que parou nos céus e começou a tremer quando linhas de sangue começaram a tecer dos muitos lagos que cobriam as terras da herança. Uma linda luz vermelha brilhou enquanto o corpo era costurado perfeitamente, embora desta vez muito menor, pois tinha a mesma altura de Noah. No instante em que o rosto do guardião do sangue se formou, pôde-se ver a expressão de um ser que estava prestes a explodir de tantas emoções. O guardião virou-se na direção de Noah enquanto ele se curvava, esta reverência iniciando algo maravilhoso quando uma luz vermelha brilhante passou a cobrir o extenso coliseu. Esta luz brilhante tinha Noah no centro, seu corpo realmente sentindo uma atração da antiga estrutura de aparência de santuário que permaneceu em paz durante a batalha no centro do Coliseu, a mesma estrutura de onde o guardião do sangue emergiu. Vários mecanismos foram iniciados quando este santuário antigo, que parecia pequeno e dilapidado, começou a surgir do lago de sangue em que se encontrava, à medida que se tornava cada vez maior. No momento em que o corpo de Noah foi puxado para perto dele, ele pôde ver uma porta dourada no meio deste santuário erguido que se abriu. A voz do guardião do sangue que ainda estava se curvando irrompeu nos ouvidos de Noah neste momento. Quando o mestre sentiu que sua vida estava se esgotando há mais de 1000 anos, ele deixou para trás este campo de herança onde colocou todas as técnicas que havia transmitido ao longo dos anos, bem como muitas linhagens para as gerações futuras que poderiam ter nascido em um status inferior, mas teve a força para realizar grandes coisas. A porta dourada do santuário vermelho se abriu quando Noah deixou a luz que pendia sobre ele puxá-lo para dentro, ficando cara a cara com um interior carmesim de estilo simples. Havia uma única estante no canto com alguns livros que pareciam poder virar pó a qualquer momento, bem como uma pequena mesa e cadeira para alguém sentar. O que chamava a atenção de quem entrava na sala eram os abundantes anéis e bolsas que preenchiam a mesa. Eles brilhavam com um tom magnífico que deixava saber que apenas os melhores tesouros residiam nessas bolsas e anéis de armazenamento. A última coisa que o mestre fez, foi acabar com sua vida mais cedo, pois ele criou uma possibilidade para o futuro. Ele sabia que com sua morte, os vampiros cairiam em status e ficariam mais fracos com o tempo, e ele queria transmitir algo, ainda mais precioso para ele por ser tão talentoso quanto ele, se não mais. Isso era para que um protetor forte pudesse subir a alturas ainda maiores que as dele para supervisionar e proteger os vampiros. Essas palavras trouxeram o olhar de Noah para a única outra coisa no santuário carmesim, um caixão de estilo simples que agora havia sido elevado do chão e se abria lentamente diante dos olhos de Noah. Esta foi a razão pela qual ele estabeleceu esses campos de herança neste antigo mundo de sangue e criou um teste severo para um futuro gênio vampiro que era capaz o suficiente para assumir seu manto. Infelizmente, tal ser não apareceu nos últimos 1000 anos, até a sua chegada. O caixão no santuário se abriu para revelar uma luz chocante e uma aura de antiguidade, algo brilhante parecia estar contido dentro dele. Noah teve que piscar várias vezes quando o contorno do objeto extremamente brilhante apareceu na sua frente, e isso o chocou com o ar opressivo e a presença dominadora que estava deixando escapar. Isso porque o que flutuou do caixão de estilo simples, era uma gota de sangue vermelho dourada.
Os vampiros talentosos que passarem do primeiro nível até o quinto nível receberão uma variedade de linhagens de qualidade diferentes dependendo do nível que passarem, mas aquele que passar nos requisitos do mestre e for capaz de passar o último estágio, receberá em seu carrega todo o legado que ele deixou. A brilhante gota de sangue vermelho dourado começou a fluir em direção a Noah enquanto o guardião do sangue continuava a soltar palavras chocantes. A primeira das recompensas que vem com este legado é o sangue de origem do próprio progenitor, concedendo àquele que o aceita a linhagem revivificada do próprio progenitor. Aceitar este sangue de origem, também significa que você aceita os desejos que o mestre deixado para trás, e para você assumir todas as responsabilidades pelo futuro da raça vampira. Palavras retumbantes ecoaram nos ouvidos de Noah enquanto a gota brilhante de sangue fluía na frente dele, aparentemente esperando por sua resposta enquanto flutuava majestosamente. O rosto de Noah endureceu quando ele olhou para esta oportunidade imprevista à sua frente, balançando a cabeça enquanto soltava palavras de afirmação. Aceito. Estrondo. No momento em que suas palavras foram liberadas, a gota de sangue voou para dentro dele, perfurou seu peito e atingiu seu coração um milésimo de segundo depois, aparentemente impaciente para começar. Batido. Noah apertou seu peito quando a essência dentro de seu corpo de repente ficou desordenada, sua figura caiu quando ele caiu no chão do santuário com extrema dor. Batido. Essa dor era diferente de tudo que ele já havia experimentado antes, seu corpo passando por enormes mudanças enquanto seus olhos agora esbugalhados observavam seus músculos contraindo espasmos enquanto seus ossos rangiam, veias e artérias aumentando a uma taxa visível como o primeiro estágio de fusão com esta tremenda gota de origem. Sangue era, destruição, espaltar, ... Fim do capítulo. Capítulo 312 Linhagem do progenitor vampiro. Estrondo. Através da vastidão do espaço, 4 planetas separados, conectados uns aos outros de uma maneira única, tremiam enquanto poderosos terremotos viajavam de seus núcleos até afetarem sua superfície. Embora os núcleos planetários tenham feito o seu melhor para manter os poderosos tremores, uma pequena força ainda passou enquanto várias terras dos 4 mundos experimentavam microsismos que perturbavam a atividade normal. Imensas quantidades de essência foram logo empregadas pelos núcleos planetários, à medida que agiam dentro dos seus limites definidos, ao se concentrarem em um planeta azul específico, e este planeta azul se concentrou em sua conexão com um ser específico, experimentando algo muito mais grandioso do que eles previram. A razão pela qual um tremor passou por cada uma das estrelas foi porque o ser ao qual elas estavam conectadas havia chegado perto daquilo que causaria sua morte, mas esse estado próximo de morte era necessário para que a metamorfose estivesse prestes a ocorrer. Do outro lado da vastidão do espaço, no meio da expansão da luz e da expansão das trevas, onde o antigo mundo do sangue estava localizado, nas profundezas dos campos da herança secretamente escondidos, um ser estava convulsionando dolorosamente no chão de um antigo santuário. Grandes quantidades viscosas de sangue, órgãos e ossos cobriam o chão em uma bagunça sangrenta enquanto gritos dolorosos que só poderiam ser provocados se uma lâmina serrilhada estivesse constantemente cortando a garganta de alguém continuavam a ser liberados. O guardião do sangue olhou para essa visão com um olhar endurecido enquanto falava, sem ter certeza se suas palavras poderiam ser ouvidas ou compreendidas pela massa convulsiva de carne que teve todos os seus sistemas auditivos, visuais e todos os outros sistemas rompidos e foram quebrados, só agora sendo lentamente recriado. O processo de fusão com uma linhagem é particularmente doloroso, ainda mais quando se trata de algo potente como o sangue de origem do progenitor, e algo lindo estará esperando por você do outro lado. As palavras eram suaves e calmantes, mas só foram recebidas com gritos enquanto Noah continuava a sentir uma dor diferente de tudo que ele já havia sentido antes. Se seus olhos ainda estivessem lá, ele estaria chorando impotente enquanto implorava para que essa dor acabasse. No momento em que a gota de sangue entrou e atingiu seu coração, esse processo exaustivo começou quando ele se sentiu com uma dor insuportável, mesmo no meio do caminho,
Suas mãos quebradas tentaram perfurar seu peito para retirar a gota de sangue que havia entrado. A dor era insuportável, fazendo alguém perder a própria racionalidade, pois só queria que isso acabasse. Sua massa de músculos mal reformada em suas mãos alcançou seu peito enquanto tremiam, Noah usando uma força de vontade desconhecida para se conter enquanto continuava a tremer e ter espasmos. O processo que estava ocorrendo estava acontecendo rapidamente e a nível celular, pois tudo havia passado por um processo de destruição e reforma. A dor era mais intensa em seu coração, pois bombeava uma nova qualidade de sangue e vida e deixava surgir um contorno de veias e artérias resplandecentes que ainda eram visíveis até agora. As rupturas ósseas foram igualmente dolorosas, com Noah sentindo a formação de novas células em sua medula óssea enquanto segurava os dentes inexistentes e repetia para si mesmo um único pensamento em sua mente. Aguentar. Esta foi a única coisa que se repetiu em sua mente enquanto ele passava dolorosamente por esse processo excruciante, sentindo tudo dolorosamente claro à medida que novos ossos e músculos se conectavam suavemente com os novos sistemas venosos e arteriais de seu corpo. Batido. O coração que foi esmagado com a gota de sangue tornou-se carmesim enquanto batia fortemente, músculos, face e pele clara começando a reaparecer enquanto uma tonalidade vermelha distinta fazia com que seu corpo começasse a flutuar no ar. Batido. Uma onda vermelha brilhante agora estava sendo liberada de seu corpo toda vez que seu coração se contraía e relaxava, o processo ocorrendo e deixando alguns segundos entre antes de ocorrer novamente. Batido. A cabeça de Noah, que agora continha um ar escuro e transbordante ainda mais brilhante, parecia ainda mais bonita, ganhando uma qualidade diabólica única para vampiros, já que listras prateadas eram visíveis na massa de escuridão que transbordava de sua cabeça. Estrondo. Seus olhos se abriram quando eles liberaram uma força opressiva para fora, suas pupilas se encheram de misteriosos sigilos rúnicos que diminuíram lentamente enquanto assumiam a forma de um imperador bestial, gravuras de uma estrela vermelha recuando lentamente de seus olhos enquanto eles focavam. Sua figura nua começou a voltar para o chão enquanto suas belas pernas tocavam o chão frio do santuário, sua atenção sendo atraída para suas mãos enquanto ele as levantava para observar a palidez total que agora exibiam. Dou-lhe as boas-vindas ao mundo, meu novo mestre. O guardião do sangue estava ajoelhado do lado de fora do santuário enquanto olhava para baixo com total respeito para o ser nu à sua frente, emoções selvagens mal escondidas em seu rosto poderoso. Batido. Noah fechou os olhos brevemente enquanto sentia o tremendo poder que parecia lhe dizer que não estava nem em sua conclusão completa quando notou uma aura roxa bastante visível em seu corpo que estava deixando escapar um glorioso vermelho carmesim da linhagem sanguínea avassaladora, levando-o a perceber que seus atributos passaram do renque santo para o renque vazio no momento em que ele obteve a transformação e obteve esta linhagem. Esta linhagem, ele fechou os olhos enquanto olhava para uma breve seção de seu painel de estatísticas e observava algumas novas mudanças. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, 4%. Linhagem, S, Progenitor Vampiro. Vitalidade, Void. Foco, Força, Void. Ele apenas observou os atributos alterados e a adição de uma seção que listava a linhagem do progenitor vampiro enquanto ele olhava impassível, muitos de seus pensamentos ainda lembrando a imensa dor que ele passou enquanto inúmeras memórias que pareciam originar-se dessa linhagem em si começaram a permear sua mente. As memórias estavam na forma de inúmeras habilidades e habilidades às quais apenas o progenitor vampiro tinha acesso. Eles fluíram abundantemente na mente de Noah quando foram rapidamente isolados e mostrados no painel de estatísticas, Noah continuando a olhar fixamente enquanto sua figura nua estava magnificamente no santuário do antigo mundo de sangue, ainda absorvendo as recompensas tremendamente inacreditáveis que acabara de receber. Fim do capítulo. Capítulo 313 Todo meu. A primeira coisa que Noah focou foram as memórias da linhagem progenitora vampira, seu estado mental ainda confuso enquanto muitas memórias fluíam para seu cérebro, seu painel de estatísticas esclarecendo tudo o que ele estava vendo de uma forma muito mais simples.
Seu olhar se concentra na descrição da única coisa presente na linha S de sangue enquanto ele claramente escrevia um conjunto de palavras chocantes. Vampiro progenitor, despertar. A linhagem do vampiro progenitor se fundiu com sua origem, lentamente continuando a despertar para todo o seu potencial conforme o tempo passa. Os aumentos de linhagem incluem ser antigo, governante vampiro, beleza sobrenatural, envelhecimento desacelerado, controlador de sangue, afinidade de linhagem, doação de linhagem, portal mundial, resistência a todos os elementos, armadura de sangue natural, carisma aprimorado, cura não natural, velocidade não natural, força não natural e sangue. Gourmet. Havia realmente muitos impulsos associados ao progenitor vampiro, já que Noah apenas olhou as descrições de alguns enquanto continuava a estabilizar as memórias que fluíam. Ser antigo, de origens desconhecidas, o progenitor vampiro é conhecido como antigos, o que por si só lhes confere um status único. Um ancião é capaz de resistir às dragas do tempo por muito mais tempo do que a maioria, sendo capaz de viver alguns milhares de anos naturalmente. Governante vampiro, segurando o sangue do progenitor, você pode comandar as forças dos vampiros como se fossem seus próprios membros. Controlador de sangue, o controle do sangue nunca será tão refinado como nas mãos do progenitor. Você é capaz de controlar o sangue de várias maneiras e só saberá até que ponto o tempo passa. Blood Gourmet, você se torna capaz de sentir diferentes qualidades de sangue e o maravilhoso sabor único que eles trarão ao seu paladar. A única escolha a partir de então é se você irá devorá-lo. Todas as habilidades serão aumentadas pela metade momentaneamente enquanto você devora sangue. Noah escolheu 3 que ele estava curioso sobre seus efeitos completos, sua mente tremeu com a descrição do ser antigo, enquanto mais e mais memórias rolavam em seu cérebro. Seus olhos agora estrelados pousaram no curvado guardião do sangue enquanto ele escolhia assimilar lentamente as memórias que surgiam enquanto saía do antigo santuário. Seus pensamentos se moveram quando ele ativou controlador de sangue, o sangue próximo e a massa de carne que estava espalhada no chão subindo e envolvendo-o enquanto se transformava em um manto vermelho brilhante que cobria seu corpo nu. Ele falou com o guardião curvado enquanto seu olhar olhava através do amplo coliseu onde eles estavam. O que exatamente é esta terra em que estamos? Mestre, este campo de herança está localizado nas profundezas do antigo mundo de sangue, um mundo onde o primeiro progenitor residiu quando estava subindo no poder, o nível de um mundo primordial. Noah acenou com a cabeça enquanto sua figura se elevava do chão, saindo do santuário e disparando para o céu enquanto o guardião do sangue seguia alegremente ao lado dele. Ele disparou alto no ar até romper uma certa camada, deixando o solo da herança para trás enquanto observava uma cena totalmente nova ao seu redor. Ao redor, um ar de desolação e antiguidade fluía enquanto ele observava paisagens extensas cheias de um tom avermelhado. Para onde quer que olhasse, ele podia ver numerosos cristalitos brilhantes brilhando em um vermelho brilhante cobrindo quase tudo, deixando apenas algumas áreas vazias de paisagens áridas onde se podiam ver feras vampíricas vigorosamente poderosas correndo ao redor. Ao longo dos milênios, a essência natural abundante do mundo deu origem a vários níveis de bestas vampíricas que povoaram todas as terras deste mundo. A única outra coisa que saiu disso foram esses cristais de sangue que estão cheios de essência densa que era muito fácil para os vampiros romperem as fileiras. Os olhos de Noah brilharam quando ele olhou para as expansivas pedras de cristalito que cobriam quase todas as superfícies do vasto mundo que ele estava olhando, seu olhar também permanecendo nas numerosas bestas vampíricas correndo enquanto ele subia, mais alto. Seu corpo que já parecia leve quando se movia por causa de criança do espaço, foi impulsionado a níveis extremos com a linhagem progenitora vampira. Ele sentiu tanta força e velocidade que seu corpo se transformou em um raio de luz vermelha quando logo cruzou a estratosfera e disparou ainda mais alto, rompendo uma barreira vermelha brilhante ao chegar à vastidão do espaço que ficava entre a expansão da luz, onde ele esteve todo esse tempo, e a expansão das trevas, sobre a qual ele tinha uma quantidade enorme de perguntas.
Ele olhou ao redor do espaço estrelado enquanto observava os restos de numerosas estrelas quebradas ao redor, toda a área parecendo uma zona morta de planetas, já que em todos os lugares que seu olhar pousou havia apenas mais asteroides e grandes massas de terra estacionadas no espaço. Ele olhou abaixo do Ancient Blood World que acabara de deixar quando se deparou com uma visão que parecia mostrar apenas mais destroços de planetas mortos, e não do mundo de onde ele acabou de vir. Ele sorriu enquanto seus olhos brilhavam com uma cor vermelha densa, o antigo mundo do sangue tornando-se visível para ele novamente enquanto ele se maravilhava com a característica que tinha de se esconder de olhares indiscretos. A barreira que o mestre usou o que resta de suas forças para erguer ainda existe hoje, mantida pelo próprio mundo, pois foi escondida com segurança de muitos poderes que desejam obtê-la. Noah acenou com a cabeça enquanto terminava o processo de recebimento das memórias abundantes, muitas coisas se tornando extremamente claras sobre os vampiros quando ele olhou para o guardião do sangue que estava respeitosamente parado atrás dele. Este era um ser no reino forjamento da alma, possuindo um tremendo poder que Noah só conseguiu derrubar combinando o uso de muitas habilidades. Um conjunto de memórias sobre esse ser fluía por sua mente enquanto ele falava. Você está conectado a este mundo. Sim, mestre, através do maravilhoso gênio do progenitor e da disposição do antigo mundo de sangue, eu, uma criação autômato, fui feito para supervisionar o empreendimento dos solos de herança, bem como o uso mais fácil do poder do mundo que é fortemente restringido por as leis universais. Reticências. Palavras chocantes foram confirmadas pelo guardião do sangue enquanto o olhar de Noah olhava através dele profundamente, seus pensamentos realmente indo para a garota de cabelos brancos chamada Sofia, que ele sabia estar conectada a algum tipo de algo único no núcleo de seu mundo natal. Esta era a mesma garota de onde saiu a voz do sistema planetário, aquela que abriu o portal para o mundo das bestas a partir de uma pequena vila isolada, e aquela que ainda trabalha nos bastidores agora em seu mundo natal enquanto ela administrava as coisas muito bem, poucos poderiam imaginar. Este guardião de sangue na frente dele era um pouco semelhante a Sofia, mas muito mais único, pois ele era uma potência no reino do forjamento da alma. Mas para Noah, isso não era tudo o que significava. Esta criatura era uma criação autômato que estava conectada ao Ancient Blood World. Esta mesma criatura era subserviente a Noah, o que significava que todo este mundo oculto que havia sido rebaixado para um mundo primordial de um estágio ainda mais elevado, agora seria subserviente a ele. Uma luz vermelha irrompeu dos olhos de Noah quando ele percebeu que as recompensas por este empreendimento eram muito mais do que ele imaginava, esta linhagem que ele tinha visto era apenas uma parte dela. Entre as outras recompensas estavam uma série de habilidades que o sistema estava lentamente conectando e classificando entre aquelas que se enquadravam em uma árvore de habilidades ou aquelas que estavam em sua própria categoria, bem como a recompensa de um mundo primordial apenas esperando que ele formasse mais um. Ligação a. Havia muitas coisas pelas quais ansiar enquanto ele voltava para o Ancient Blood World, ansioso para começar várias coisas imediatamente. Fim do capítulo. Capítulo 314. Esquemas, aspirações. Do outro lado do vasto espaço, na sétima estrela celestial, uma reunião de emergência estava em andamento enquanto figuras poderosas se reuniam em torno de um salão dourado transbordando de esplendor. As figuras eram chocantemente conhecidas como grão-mestres celestiais, seres de um nível ridículo de poder que mesmo um único teria uma influência tremenda onde quer que aparecessem. Eles estavam sentados em assentos extravagantes enquanto cercavam um círculo ilusório girando lentamente que parecia retratar uma grande quantidade de informações apenas para eles, seus olhos ocasionalmente brilhando com listras douradas enquanto balançavam a cabeça de vez em quando. Depois de um tempo, um dos grão-mestres celestiais falou, dirigindo-se a todos no salão dourado. Como todos vocês podem ver, mesmo enquanto nos movemos ao máximo possível, a progressão dos eventos ainda está definida, com a ascensão deste novo senhor infernal que irá perturbar o equilíbrio que trabalhamos arduamente para criar no horizonte.
As palavras eram calmas e ainda assim sombrias, muitos dos grandes mestres celestiais se virando para observá-lo enquanto um deles assentia e falava. Mesmo que você tenha cuidado da aberração no primeiro inferno, os covardes movendo-se nos bastidores poderiam ter provocado uma nova aberração em qualquer um dos outros infernos, permitindo que as coisas se movessem nesta direção. Palavras cheias de confiança irromperam no salão enquanto as muitas figuras vestidas com uma variedade de túnicas de cores diferentes assentiram. Isso porque eles conheciam seu próprio poder e como conseguiram obter a posição que ocupavam agora. Eles tinham uma tremenda confiança de que mesmo com os inimigos se movendo nos bastidores, eles não seriam capazes de fazer nada importante contra eles, e todos seriam esmagados total e completamente, assim como fizeram no passado. Mas, nos tornamos muito arraigados ao destino neste último milênio, tornando extremamente difícil para nós dirigi-lo ativamente ultimamente. Um grande mestre com um cavanhaque exemplar falou enquanto se virava para olhar para o grande mestre que não havia encontrado não muito tempo atrás. O que você propõe, Vredral? Os olhares das figuras poderosas no Salão Dourado se voltaram para o grão-mestre conhecido como Vredral enquanto ele abria a boca enquanto pensava profundamente. Assim como um novo Senhor Infernal surgirá, devemos promover a ascensão de nosso próprio campeão, que ainda não está muito afetado pelo destino, para garantir que nossa vantagem sobre esta guerra que se aproxima permaneça. Oong, o círculo dourado ilusório girando lentamente no salão dourado em que estavam tremeu com essas palavras, olhares sorridentes aparecendo nos rostos dos grão-mestres enquanto aquele com cavanhaque exemplar falava mais uma vez. Parece que o destino não está muito interessado nessa ideia. Então, vamos em frente. Como está indo o progresso da nossa pequena princesa da guerra? Um discípulo da 7ª estrela celestial foi mencionado quando Vredral respondeu. Ela está cada vez mais construindo mais linhas do destino, sendo capaz de resistir contra uma aberração que estava pronta para atingir o pico do Rank 4, Reino de Forjamento da Alma, Classificação da Alma, enquanto ela ainda mantém a força do Rank Médio 4, Reino do Vazio. Aspas. Os grão-mestres se lembraram dos acontecimentos chocantes que ocorreram recentemente no reino do primeiro inferno, onde uma valente Atena enfrentou um ser que estava acumulando poder que ultrapassava o reino do vazio, mas ela resistiu e com a ajuda das encarnações e um ataque oportuno de um ser que logo se juntaria a eles como discípulo, e a aberração foi derrubada. Bom, mas não é rápido o suficiente. Devemos acelerar sua progressão e permitir que ela absorva ainda mais linhas do destino rapidamente, ela será uma de nossas armas para a guerra que se aproxima. Sim, existem alguns outros discípulos nas outras estrelas celestiais que chegam perto de seu talento, mas ela está liderando o grupo por enquanto. Acenos de concordância se espalharam enquanto Vredral falava mais uma vez. Podemos nos preparar para abrir o reino celestial mais uma vez para esta geração de discípulos. Atenas deve ser capaz de avançar rapidamente com os tesouros contidos nele. Certo, levará algum tempo para deixar tudo pronto, mas não deve ser um problema. Vredral, deixaremos a orientação dela para você por enquanto. Mantenha-nos atualizados sobre seu progresso. O grande mestre celestial, Vredral, assentiu mais uma vez enquanto o Salão Dourado logo irrompia em outras discussões sobre uma infinidade de questões em questão. Alguns lidaram com problemas intrincados na expansão da luz, onde detinham o controle, outras questões estavam lidando com a expansão das trevas, com a qual eles continuaram a lutar até hoje. Logo se tornou uma cacofonia de auras fortes à medida que as discussões continuavam, a maré do destino ainda fluindo enquanto o círculo dourado giratório na sala continuava a se mover continuamente. No primeiro reino do inferno, os superpovoados infernais continuaram a ser reduzidos a uma taxa inacreditável, à medida que numerosas figuras poderosas abriam caminho através do primeiro inferno. Na vanguarda estava um terrível imperador Lich que liberou energias mortais e comandou uma legião de mortos-vivos com numerosos mortos-vivos de alto nível que arrasaram todos os inimigos que encontraram até a exaustão. Os numerosos mortos-vivos poderosos protegiam uma variedade de humanos, demônios e feras enquanto aumentavam rapidamente seu poder nos últimos dias.
Noa havia deixado a terra espiritual flutuando nos céus deste reino infernal, Kazuhiko e companhia sendo capazes de retornar a esta resplandecente massa de terra flutuante que estava transbordando de essência para se recuperar das constantes multidões de infernais, enquanto desfruta de ervas e frutas medicinais coloridas espalhadas por toda a terra espiritual. Na área central desta enorme massa de terra paradisíaca, enormes casas e arranha-céus intrincadamente construídos eram abundantes, tomando os estilos do mundo natal de Noé, do mundo das feras e até mesmo das maravilhas futurísticas do mundo perdido que trouxeram de volta algumas memórias melancólicas das calamidades de Umar. Mas foi nesta área que uma quantidade abundante de frutas medicinais, ervas e núcleos estava contida, pois agia como base para esses seres em rápida ascensão. Alguns passaram muito tempo nas fontes termais e nas camas que pareciam ser inteiramente feitas de penas macias, mas todos continuaram um ciclo de treinamento e descanso enquanto continuavam sem parar nos últimos dias. Flutuando acima da terra espiritual neste momento estava um pinguim imperador particularmente arrogante que moveu suas nadadeiras em direção às elegantes penas pretas acima de sua cabeça, seu olhar observando os numerosos mortos-vivos que continuavam a se mover dia e noite neste reino infernal. O pinguim estava observando seu próprio painel de estatísticas que mostrava quantos skill points restavam depois de distribuir muitos deles em uma árvore de habilidades que aumentava fortemente suas habilidades espaciais enquanto ele se perguntava quantos skill points seu mestre estava acumulando com esses mortos-vivos que estavam matando em seu nome. Ele estava observando a eficácia de seu mestre enquanto se movia livremente fazendo coisas perigosas em um local longe daqui, enquanto continuava a aumentar seu poder em um ritmo insano, ainda mais rápido do que todos eles. Ele queria crescer e aumentar sua força ainda mais rápido. Mesmo sabendo que nunca seria capaz de se igualar ao seu mestre, ele ainda era a primeira besta nascida na terra espiritual, ainda aquele que liderava na vanguarda. Estrondo. Uma aura branca leitosa cobriu seu corpo enquanto uma luz dourada passou a cobri-lo, a encarnação do orgulho, que lhe permitiu mostrar grande força contra os infernais e aumentar ainda mais seu poder sendo ativada mais uma vez como o pinguim que tinha acabei de entrar no Renki Santo, disparou como um míssil da terra espiritual e foi se juntar à legião dos mortos-vivos para derrubar ainda mais infernais. A sensação de obter força em alta velocidade não era exclusiva deste pinguim arrogante, pois muitos dos precursores continuaram a lutar nos bastidores para pelo menos acompanhar a força cada vez maior de uma única pessoa que eles admiravam. Fim do capítulo. Capítulo 315. Uma conexão, menor que progenitor de sangue maior que. No antigo mundo de sangue, Noa já estava profundamente abaixo da camada central interna deste mundo oculto quando se deparou com um núcleo planetário muito maior do que qualquer outro que ele havia encontrado antes. Este era o núcleo planetário de um mundo que havia rebaixado o status estelar de um reino e se tornado um mundo primordial. Ele girou fortemente no espaço subterrâneo, um ar de antiguidade permeando quando uma voz muito semelhante à do Guardião do Sangue soou. Eu tive um acordo com o primeiro progenitor, e esse acordo continua ao longo dos anos. O que você deseja? O olhar de Noa que estava vagando por toda a aurora mística de luzes ao redor deste núcleo carmesim se concentrou enquanto ele falava calmamente, movendo as mãos em direção ao núcleo enquanto fazia isso. Eu só desejo que você aceite esta conexão. Sua palma direita pousou no núcleo brilhante quando uma luz única foi liberada de seu corpo e o banhou serenamente, o processo de formação de mais uma linha de conexão, mas desta vez com um mundo primordial ocorrendo. Colchete que abre... colchete que fecha. O Ancient Blood World liberou silenciosamente suas barreiras protetoras, deixando a energia permear livremente através de sua origem enquanto permitia que este novo progenitor fizesse o que desejasse. O Guardião do Sangue, que estava muito atrás de Noa neste momento, era uma extensão deste mundo, uma criação autômato que se movia de acordo com um conjunto pré-determinado de regras.
Foi uma criatura única que permitiu ao antigo mundo de sangue contornar as muitas leis universais estabelecidas sobre os planetas. Então, quando a luz que Noah liberou se intensificou e o núcleo do mundo antigo começou a perceber o significado do que este novo progenitor queria fazer, o processo terminou ainda mais rápido, pois a conexão foi estabelecida de uma forma muito mais suave. Estrondo. A essência transbordante e densa do mundo primordial, que não era de forma alguma inferior ao mundo do cultivo ou ao submundo, começou a permear através da conexão estabelecida entre múltiplos mundos, à medida que sua energia dominadora descia para os 4 mundos que estavam um nível ou 2 abaixo. O mundo natal de Noah, que recentemente passou por uma mudança de um mundo pequeno para um mundo intermediário, começou a experimentar mudanças mais uma vez, à medida que uma enorme essência invadiu a forma de ciclos de feedback entre os muitos mundos de alto nível aos quais estava conectado, recebendo uma enorme quantidade de essência como sua atmosfera começou a mudar mais uma vez. As atualizações continuaram a ocorrer à torto e à direito, num curto espaço de tempo, mas um mundo foi anexado a uma conexão que mesmo os envolvidos ainda não compreenderam totalmente. Noah ouviu os muitos pensamentos dos núcleos planetários de múltiplos mundos enquanto entendia que a adição deste mundo primordial era algo importante. Os benefícios para os outros mundos seriam imensos, enquanto seus próprios benefícios por entrar nas terras de herança deste antigo mundo de sangue estavam longe de terminar. Ele tinha acabado de ver alguns dos impulsos dados por esta nova linhagem que sempre o fez sentir como se estivesse no topo do mundo, mas ele ainda tinha as habilidades espetaculares na forma de memórias que o sistema classificou em categorias para investigar. Ele se afastou do núcleo planetário do antigo mundo de sangue, que havia começado a se comunicar com as muitas entidades às quais estava agora conectado. Quando retornou aos campos da herança, seu olhar perscrutando seu painel sobre o primeiro conjunto de habilidades que veio com o vampiro. Linhagem progenitora, e foi uma habilidade absoluta para observar primeiro. Maior que sua essência mantém uma relação única com o sangue, concedendo-lhe maneiras maravilhosas de utilizá-lo que muitos só podem aspirar. As habilidades incluem origem única, véu mundial, mar de sangue, uma gota de sangue, telepatia, vampirismo e panaceia. Origem única, sua extrema proficiência em sangue se desenvolveu em um estágio superior, permitindo que você imite completamente a origem, a forma e a aura de qualquer ser que você tenha encontrado anteriormente. A menos que alguém mais proficiente em sangue encontre você, sua origem sempre será aquela que você retrata. O World Veil, um grande empreendimento que chega ao nível de afetar uma estrela inteira. Um véu é lançado ao redor de um mundo que impede a detecção de todo e qualquer ser. Requisitos rigorosos devem ser cumpridos antes que um véu possa ser lançado sobre qualquer mundo. Mar de sangue, seu corpo é capaz de se transformar em um extenso mar de sangue, concedendo-lhe uma forma única que permite que você sofra apenas metade de todo o dano físico enquanto estiver nesta forma. Uma gota de sangue, a partir de uma gota de sangue, você pode começar de novo. Uma parte de sua origem pode ser deixada para trás como uma gota de sangue, permitindo que você nunca morra de verdade, pois uma parte sua pode ser escondida com segurança. Se usada, a habilidade exigirá um período de 81 dias antes que uma nova gota de sangue possa ser criada. Reticências. Noah teve que parar enquanto lia as descrições das habilidades da habilidade absoluta. Quando ele examinou Origem Única, ele ficou felizmente surpreso, pois se encaixava exatamente no que ele queria obter na viagem ao submundo. Sua única preocupação quando ele entrasse no domínio dos celestiais era se as habilidades que ele possuía seriam capazes de contornar seus meios misteriosos se eles olhassem profundamente para ele. Ele não sabia exatamente quais eram as habilidades dos verdadeiramente poderosos grandes mestres celestiais, mas esperava que houvesse um exame completo para qualquer um daqueles que se juntassem às fileiras dos celestiais. Essa habilidade fez com que todas as suas preocupações fossem eliminadas, mas as estupendas surpresas desta viagem não pararam por aí.
O véu do mundo e o mar de sangue eram grandes o suficiente enquanto ele continuava lendo, mas a habilidade que lhe permitiu deixar uma parte de sua origem em uma gota de sangue foi chocante. A habilidade trouxe-lhe uma tremenda sensação de segurança, mas também um lembrete de que ele nunca quis se colocar em uma posição que o obrigasse a usar os estupendos efeitos dessa habilidade. Ele olhou para as 3 habilidades restantes que ainda não havia observado quando viu que os efeitos da telepatia lhe permitiam enviar e receber pensamentos para aqueles em quem estava pensando a qualquer distância, vampirismo, trazendo consigo a capacidade de transformar outros em vampiros, ou até mesmo escolher uma evolução menor e transformá-los em bestas vampíricas brutais. Por último, Panaceia era uma habilidade que lhe permitia liberar seu sangue como um remédio supremo, permitindo até mesmo aqueles à beira da morte recuperarem toda a saúde e vigor. Ele poderia efetivamente se tornar uma máquina que produzia poções de saúde, se quisesse. Estas eram apenas as habilidades absolutas que o sistema pegou e classificou das muitas memórias que Noah recebeu depois que a linhagem progenitora vampira se fundiu com ele. Ele nem sequer passou pelas outras habilidades que foram apresentadas na forma de uma árvore de habilidades, tornando as habilidades que ele poderia atualizar e fortalecer em um estágio desconhecido no futuro. Parecia que ele estava recebendo uma quantidade esmagadora de habilidades e habilidades de uma só vez enquanto seus olhos se moviam para a árvore de habilidades que estava no Rank Void, com múltiplas habilidades brilhando abaixo dela enquanto se lia Senhor de Sangue. Fim do capítulo. Capítulo 316 Senhor de Sangue, colhendo ganhos. Noah sentiu como se estivesse recebendo presentes além de presentes enquanto olhava para as habilidades e habilidades que acompanhavam a obtenção da herança do progenitor vampiro. Ele queria terminar olhando as habilidades que foram colocadas na forma de uma árvore de habilidades pelo sistema antes de começar a sair, já que havia muitas coisas que ele tinha que fazer, além de querer obter ainda mais informações, do rei vampiro no submundo. Seu olhar pousou no conjunto de palavras espetacularmente brilhantes no painel de estatísticas azul que começava com Senhor de Sangue. Senhor do Sangue, 0/30, uma técnica que somente aqueles com as formas mais puras de sangue podem usar. É Ancient Blood Magic que inclui as habilidades Dawn of the Blood Lord, 0/5, Blood Word, 0/5, Drain Life, 0/5, e Nightmarish Descent, 0/5. Dawn of the Blood Lord, ativo, a descida de uma terrível lua vermelha acompanha o Blood Lord, capacitando a eles e a seus aliados enquanto permanecerem sob sua luz carmesim enlouquecedora, mais 50% para todo o dano, mais 50% para toda a resistência dos elementos, mais 50% para a velocidade de ataque, lançamento e movimento, mais 50% de aumento da área de efeito, mais 50% para a defesa, menos 50% para toda a resistência elemental do inimigo e o efeito medo é aplicado a todos os inimigos. Mundo de Sangue, ativo, um espaço isolado que impede olhares curiosos e rompe ao seu redor. As ações que ocorrem neste espaço são entre você e os seres que permanecem nele. Drenar vida, passivo, o sangue está intimamente ligado à força vital de um ser. Um manipulador de sangue proficiente é capaz de combinar todos os seus ataques com um atributo que drenará a força vital de seus inimigos, mais 5% de roubo de vida em todos os momentos. Descida do Pesadelo, ativo, criaturas de origens profanas são convocadas ao seu chamado, agarrando-se aos seus inimigos enquanto eles ativam a magia do sangue e os encerram em caixões mortais que espetam qualquer pobre alma contida dentro dele. Ainda outro conjunto de habilidades poderosas mostrou-se a ele enquanto ele se sentia como um colecionador que continuava a consumir habilidades demais. O Blood Word era uma habilidade que ele já tinha visto antes das mãos do Príncipe Cassius, enquanto as habilidades Dawn of the Blood Lord, Drain Life e Nightmarish Descent eram completamente novas para ele com suas habilidades maravilhosas. Ele teria que arranjar tempo para testá-los mais tarde, já que estava impaciente para começar o próximo conjunto de etapas depois de obter o enorme benefício que era o Ancient Blood Word, e também voltar ao submundo para obter mais informações.
As memórias que ele obteve da linhagem do progenitor vampiro eram sobre os pontos fortes e técnicas a que pertencia. Ainda havia muito mistério em torno desta figura que havia falecido e o que exatamente ocorreu há mais de 1000 anos para causar a morte de um ser que detinha uma linhagem como esta, que ainda possuía habilidades semelhantes às de renascer. Noah olhou para o subserviente guardião de sangue enquanto pedia apenas para ter certeza antes de começar a se mover. As memórias que o primeiro progenitor lhe deu pertenciam apenas aos solos da herança e ao antigo mundo de sangue. Muitos deles sim, mestre. Embora eu tenha recebido conhecimento básico das regiões do universo e dos seres que nelas habitam. Noah acenou com a cabeça enquanto agitava suas mãos agora pálidas na frente dele, iniciando uma de suas novas habilidades, Portal Mundial, enquanto respondia ao Guardião do Sangue. O inimigo que causou sua morte. Nenhum conhecimento sobre isso também, mestre. O único aviso que o primeiro progenitor deixou para trás foi, ter cuidado com a terrível força ascendente que se autodenomina Celestiais. A força crescente que se autodenomina Celestiais. Noah pensou nessas palavras que teriam sido ditas há mais de 1000 anos enquanto ponderava. Eles não são mais apenas uma força crescente, não é? A habilidade que ele estava lançando foi concluída enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, um portal vermelho extravagantemente largo aparecendo nos campos de herança do antigo mundo de sangue. Quanto ao outro local ao qual este portal está conectado, era o mundo natal de Noah. Através da habilidade dada por sua nova linhagem, Portal Mundial, ele poderia fazer o que os sistemas planetários vinham fazendo toda vez que uma conexão era estabelecida com outros mundos. Ele poderia escolher estabelecer um portal permanente que exigia imensa mana para iniciar, e eles continuariam a ser mantidos ativos pela essência que absorveram na atmosfera. Os impulsos e habilidades são tão ridículos que terei que gastar algum tempo só para entender como usá-los da melhor forma. Noah continuou a ponderar enquanto se movia através do amplo portal vermelho, o guardião do sangue seguindo de perto enquanto este indivíduo do reino forjamento da alma entrava em um planeta azul. A metrópole em constante melhoria do Império Abençoado apareceu diante de seus olhos não muito longe. Noah já sentia a presença de Steel Mikhail, e a pessoa para quem ele havia enviado uma mensagem no momento em que a conexão com o antigo mundo de sangue foi concluída. A garota deslumbrante com a cabeça cheia de cabelos brancos e olhos azuis sorriu para Noah enquanto o comboio de humanos que ela trouxe com ela tinha rostos animados. Eles só sabiam do ser à sua frente por meio de sussurros e histórias, nunca imaginando que encontrariam o caçador número 1 de seu mundo que tornou tantas coisas possíveis. Steel Mikhail acenou com a cabeça para Noah, seu olhar olhando para ele de cima a baixo enquanto ele se perguntava se ele estava olhando para a mesma pessoa, enquanto a Sofia de cabelos brancos sorria fofamente e falava, seu olhar pousando no guardião de sangue atrás dele como um branco, a luz passou brevemente por seus olhos. Não faz tanto tempo, grande irmão, e você já está nos presenteando com outro mundo. Noah acenou com a cabeça com um sorriso para este ser único que estava conectado ao sistema planetário de uma maneira diferente da dele, sendo extremamente semelhante ao guardião do sangue, pois quase pareciam uma extensão das vontades do mundo. O grupo que veio com Sofia e Steel Mikhail eram alguns dos caçadores mais poderosos restantes neste mundo que continuaram a fortalecer seu poder através do mergulho em masmorras. Eles vieram aqui hoje e com uma resposta tão rápida, simplesmente porque foram chamados pelos escalões superiores de seu mundo, com a palavra que encontrariam o ser especial que conheciam como o caçador de maior classificação, Noah. Um encontro com este ser sempre prosseguia com enormes impulsos de força para todos os envolvidos, pois estavam entusiasmados para descobrir exatamente que presentes estupendos receberiam hoje. As palavras mencionadas pelo guia depois disso apenas os deixaram mais entusiasmados ao olharem para essa figura que era definitivamente mais bonita do que lhes foi dito. Noah reuniu esses poderosos caçadores aqui, junto com muitos outros que estavam a caminho deste local com o propósito singular de colher os grandes ganhos que estavam espalhados por todo o antigo mundo de sangue. Naquele vasto mundo primordial, numerosos cristais de sangue que literalmente cobriam as terras estavam apenas esperando para serem colhidos,
assim como as numerosas bestas vampíricas esperando para serem derrubadas. Embora muitos desses recursos só pudessem ser totalmente utilizados por vampiros, o olhar de Noah se voltou para esses humanos entusiasmados enquanto ele se preparava para testar algumas de suas habilidades como o progenitor vampiro. Fim do capítulo. Capítulo 317 Novos Vampiros, um mensageiro da expansão negra. Embora seja um pouco doloroso, vou dar a vocês um impulso no poder antes de descerem a um mundo com numerosos recursos apenas esperando para serem colhidos. Noah olhou para a força de centenas de humanos reunidos à sua frente enquanto falava. Vocês estão prontos? As respostas que recebeu foram gritos entusiasmados e entusiasmo, pois os caçadores mal podiam esperar para começar. Ele acenou com a cabeça enquanto lançava vampirismo nesses humanos que não entendiam exatamente com o que haviam concordado com entusiasmo. Da bela mão direita de Noah, numerosas linhas vermelhas irromperam enquanto perfuravam os corpos dos caçadores instantaneamente, seus rostos mudando rapidamente enquanto eles se curvavam no chão e começavam a ter convulsões. Noah e Sofia estavam olhando para essa visão com olhos interessados, já que Noah queria observar completamente os efeitos de um progenitor vampiro transformando seres em vampiros, enquanto Sofia era simplesmente outra entidade e nem sequer estava pensando da mesma forma. Apenas o rude Steel Mikhail estava parado ao lado com sua habitual expressão ilegível enquanto observava a evolução da situação. Se alguém assistisse de lado, observaria a expressão de Noah impassível enquanto observava os caçadores se contorcendo de dor no chão, apenas um olhar calculista ultrapassando seu rosto enquanto observava as mudanças contínuas. Inconscientemente, outro efeito da linhagem do progenitor vampiro alterou sua mentalidade, embora as mudanças fossem muito pequenas para serem notadas neste momento. Estrondo. Uma luz vermelha permeou os arredores enquanto os caçadores sofriam uma dor insuportável, mas nada parecido com o que Noah passou quando descobriu que seus corpos estavam apenas passando por mudanças que lhes concederam a linhagem de vampiros de elite. Isso significava que qualquer um que ele escolhesse usar, vampirismo, pularia a classificação de vampiros normais e se tornaria um vampiro de elite imediatamente. Ele acenou com a cabeça após confirmar este teste, sua aura já travada nos seres do mundo das feras e do mundo dos demônios que também haviam se aproximado do local onde ele abriu o portal conectando-se ao antigo mundo do sangue. Os caçadores na frente de Noah começaram a se levantar depois de alguns minutos, alguns ainda aterrorizados com a dor que sentiam enquanto moviam seus corpos e começavam a sentir a força abundante transbordando por dentro. A maioria havia rompido diretamente as fileiras no momento em que sua mudança terminou, encontrando uma sensação de poder que nunca pensaram ser possível permeando seu corpo. Eles olharam para o caçador mais forte com um sentimento de apreensão e familiaridade, pois sentiram como se ele tivesse se tornado alguém contra quem eles nunca poderiam pensar em ir. A aura que Noah liberou atualmente o colocava em uma posição inacessível aos olhos deles. O que se seguiu foi algo ridículo, já que Noah usou uma quantidade abundante de mana e lançou vampirismo várias vezes nos seres do mundo das feras e demônios que conseguiram chegar aqui a tempo, antes que os muitos vampiros recém-transformados fossem apresentados ao antigo mundo sangrento. Quando se tratava daqueles em posições mais altas de poder como Steel Mikhail, Noah adicionou outra habilidade em cima dela, já que ele também usou concessão de linhagem sanguínea, outra habilidade diretamente da linhagem do progenitor vampiro, para conceder a linhagem sanguínea de um vampiro sangue puro. Do santuário antigo, onde ele encontrou numerosos anéis e bolsas de armazenamento, uma quantidade abundante de cristais de sangue refinados e numerosas linhagens que o guardião do sangue havia deixado para continuar conduzindo os testes dos campos da herança estavam todos em sua posse. Ele era agora o progenitor vampiro, fazendo com que não houvesse necessidade de um terreno de herança, já que ele poderia pessoalmente transformar seres em vampiros e conceder linhagens como desejasse. O processo levou um pouco mais de tempo para qualquer coisa acima do nível elite, mas um novo Steel Mikhail se tornou o primeiro Harbinger a obter a linhagem de um vampiro puro sangue, pois sua grande figura se tornou ainda mais refinada e ele ganhou uma beleza diabólica.
Noah continuou a brincar com as habilidades recém-descobertas do progenitor vampiro enquanto iniciava o processo de uso dos recursos abundantes no Ancient Blood World. Nos próximos dias, mais e mais forças do mundo das feras e do mundo dos demônios se juntariam, juntamente com os seres recém-incluídos do mundo gelado que nem sequer haviam começado a se comunicar completamente com os outros 4 mundos. O Guardião do Sangue atuaria no lugar de Noah para os recém-chegados, já que muitos dos tesouros e linhagens deixados para trás nas terras da herança seriam usados livremente nos próximos meses. Havia muitas partes móveis e numerosas figuras envolvidas neste processo que levaria algum tempo, mas enquanto Noah deveria estar passando por um teste para provar seu valor aos vampiros do submundo, ele entrou nos campos da herança e tomou para si o derradeiro poder, herança deixada pelo progenitor vampiro. Ele então começou a usar as habilidades expansivas desta temível linhagem enquanto secretamente começava a criar uma força de novos vampiros em um mundo distante, movendo-se com extrema eficiência enquanto já iniciava o processo de usar os recursos de um mundo inteiro que ele havia ganho enquanto ele simplesmente deveria estar passando por um julgamento. Seria algo fora dos sonhos mais loucos para os vampiros do submundo imaginarem, já que eles estavam prestes a ficar muito ocupados com o retorno de comandos chocantes. O Rei Vampiro enviou uma mensagem às suas forças na Expansão Negra no momento em que Noah entrou no portal que levava ao Ancient Blood World, informando-os dos acontecimentos recentes e pedindo orientação sobre como seguir em frente. O resultado foi algo que eles não esperavam, pois dentro do grande salão do Conselho dos Vampiros, onde muitas figuras poderosas ainda estavam discutindo, um portal escuro começou a se formar e chamou a atenção de todos no salão. O Rei Vampiro olhou em choque enquanto rapidamente criava um amplo mundo de sangue que cobria totalmente o salão do Conselho, olhando para este portal escuro em expansão, onde uma figura impressionante começou a se materializar com um brilho de luz vermelha. Os olhos do Rei Vampiro focaram quando o sorriso habitual que ele tinha foi apagado, deixando escapar uma voz calma como se estivesse conversando com alguém do mesmo nível, ou possivelmente até superior. Você sabe que é arriscado para alguém que está encharcado com a aura da expansão negra entrar na expansão da luz imediatamente. Você está tentando revelar nossa posição tão rapidamente, minha querida Helena. Sua voz foi direcionada para a mulher que acabara de se materializar em um portal desaparecido, uma mulher que possuía uma figura tão curvilínea e mortal que faria muitos homens babarem. Lindo cabelo prateado caiu sobre seus ombros enquanto ela olhava para o Rei Vampiro com um leve sorriso que fez com que os vampiros no salão do conselho olhassem para os pés com respeito. Eles conheciam a identidade desse ser que acabara de aparecer, um ser que consideravam ainda mais temível do que o Rei Vampiro sob o qual serviam todo esse tempo. Irmãozinho, você enviou uma mensagem tão chocante que a Aliança não poderia simplesmente enviar de volta palavras simples. Se não fosse exigido que eu estivesse aqui, eu não teria vindo. Palavras chocantes foram liberadas quando a mulher com status semelhante ao Rei Vampiro com quem Noah havia conversado apareceu, e ela era um ser que acabara de chegar da Expansão Negra. O Rei Vampiro que governava as forças dos vampiros puro sangue no submundo olhou para sua irmã mais velha pensativamente enquanto batia palmas, enviando um sinal para os muitos anciãos vampiros limparem a sala enquanto ele falava. Eles estão prontos para realizar um grande movimento contra os celestiais. Um largo sorriso que poderia ser a ruína de países inteiros apareceu na vampira real Helena enquanto ela caminhava em direção ao Rei Vampiro. Oh, irmãozinho, você não sabe o quão importante é a notícia deste humano que tem um caminho direto para a 7ª estrela celestial. Um sorriso interessado apareceu em seu rosto enquanto ela olhava ao redor do amplo salão do conselho, notando apenas um único portal vermelho, seu sobrinho que olhava para ela com uma expressão chocada, e o Rei Vampiro ao qual ela continuava se referindo como irmão mais novo. Onde está o ser importante em questão, pequeno Adrian? Um silêncio estranho encheu a sala enquanto o Rei Vampiro, Adrian, soltou uma leve tosse enquanto olhava para o portal vermelho, fazendo com que a expressão de Helena mudasse enquanto seu rosto ficava escuro. Você enviou uma figura tão importante para o campo da herança.
Era para amarrá-lo diretamente ao nosso lado enquanto esperávamos notícias de casa. Se você estivesse compartilhando todas as informações importantes comigo, talvez eu soubesse que sua importância era ainda maior do que eu esperava, porque aqueles velhos te mandaram. Helena virou-se para o irmão com uma expressão de pena enquanto falava. Mesmo eu não sabia dessa informação antes de ser enviado para cá, era algo que aqueles conspiradores do topo classificaram como ultra-secreto. É melhor você torcer para que o humano volte inteiro, caso contrário, as pessoas que estão muito cansadas disso, uma guerra invencível irá fritar você por perder uma peça tão importante. Ela caminhou em direção ao príncipe Cassius enquanto suas mãos macias bagunçavam seus cabelos prateados. Meu sobrinho, você se saiu bem em sua recente empreitada. Você deve voltar para casa logo, todas aquelas princesinhas que você deixou para trás continuam esperando você voltar. O príncipe vampiro adotou uma expressão dócil que não se parecia em nada com o ar majestoso que ele sempre demonstrou, apenas sendo capaz de acenar com a cabeça para esta tia generosamente abençoada à sua frente. Helena caminhou em direção ao trono deslumbrante onde o rei vampiro Adrian estava sentado enquanto ela colocava seu corpo curvilíneo para baixo e cruzava as pernas, seu olhar se fixando no portal vermelho que levava aos campos da herança enquanto ela esperava por este ser que iria desempenhar um papel, parte importante na guerra em curso. Fim do capítulo. Capítulo 318. Lançando um véu, o retorno. Noah sabia que normalmente, o julgamento nos campos da herança levaria horas, se não dias, para os vampiros, já que eles escolheriam descansar e recuperar suas energias antes de começar o próximo estágio. Ele terminou sua corrida no julgamento em menos de 1 hora, e isso foi enquanto completava todos os 6 níveis da herança, então ele sabia que tinha muito tempo antes de precisar retornar ao salão do conselho no submundo. Ele supervisionou a introdução gradual de suas forças no Ancient Blood World enquanto o Guardião do Sangue agia para proteger os vampiros recém-transformados caso eles entrassem em contato com bestas vampíricas que eram muito poderosas. Sofia continuou seu papel como guia, deixando para trás a vila protegida para onde ela havia enviado Noah ao mundo das feras meses atrás, enquanto ela agora agia como representante do núcleo planetário para transmitir instruções às muitas forças à sua disposição. Havia uma grande variedade de seres de múltiplos mundos, e Noah não seria capaz de olhar e interpretar todas as complexidades das conexões e movimentos dos mundos aos quais ele estava conectado, ao mesmo tempo que se preocupava com seus próprios movimentos contra as forças que ele estava enfrentando, se colocando contra. Sofia atuou como ponto central ao transmitir as intenções do sistema planetário e permitir uma transição suave de tarefas e papéis à medida que as muitas peças continuavam a se mover, a fim de criar uma máquina bem lubrificada que continuaria a produzir potências. Muitos projetos foram iniciados para começar no recém-conectado Icebound World e Ancient Blood World, enquanto outro projeto que estava no Homeworld de Noah estava vendo progresso enquanto os Atlantes terminavam a construção do primeiro World Engine. Esta foi uma grande conquista, pois eles conseguiram recriar um tesouro que os Celestiais consideravam algo que ia contra a ordem e o equilíbrio naturais. A conclusão deste motor mundial permitiria o deslocamento de uma estrela, uma medida drástica que seria usada se seus inimigos rastrissem suas coordenadas e desejassem-lhes mal. O bom progresso do projeto para criar mais motores mundiais lembrou Noah do véu sobrenatural que cobria o antigo mundo de sangue, permitindo que ele se escondesse entre estrelas mortas e escapasse da visão de seres poderosos nos últimos 1000 anos. Aquele que promulgou aquele véu no antigo mundo de sangue foi o vampiro progenitor, e ele agora possuía o mesmo poder enquanto se lembrava da descrição de uma das habilidades que acabara de obter. O World Veil, um grande empreendimento que chega ao nível de afetar uma estrela inteira. Um véu é lançado ao redor de um mundo que impede a detecção de todo e qualquer ser. Requisitos rigorosos devem ser cumpridos antes que um véu possa ser lançado sobre qualquer mundo. Da habilidade absoluta maior que, a habilidade espetacular brilhou com um tom brilhante no painel de estatísticas, conforme planejado para aplicá-la.
Ele se teletransportou para o núcleo interno de seu mundo natal pela primeira vez em muito tempo, enquanto observava o prisma hexagonal de rotação lenta que havia se tornado ainda maior, uma enorme quantidade de essência agora circulando através dele enquanto o mundo continuava a se atualizar para níveis mais elevados. A descrição da habilidade, Véu do Mundo, mencionou que requisitos estritos tinham que ser atendidos antes que essa habilidade pudesse ser lançada em um mundo inteiro. Esses requisitos eram um ser com essência suficiente para realmente implementar uma habilidade tão ampla, com o segundo requisito sendo a disposição da estrela em particular na qual eles queriam executar essa habilidade. Noah atendeu a ambos os requisitos, mas isso também o fez ponderar qual era exatamente o nível de poder do progenitor vampiro que lhe permitiria exercer uma mana tão imensa, ao contrário dele que tinha acesso às reservas de planetas reais. Seu olhar impassível deixou esses pensamentos de lado enquanto ele se comunicava com o sistema planetário e lançava a habilidade que exigia uma imensa quantidade de mana, Véu do Mundo. Estrondo. Uma grande quantidade de essência foi coletada ao redor de Noah, antes de começar a explodir para fora quando começou a se mover em uma direção circular com ele no centro. O que estava se expandindo dele era uma película fina que não seria perceptível por nenhuma das figuras atualmente neste mundo, à medida que se espalhava rapidamente pelas camadas mais profundas e rompia para a atmosfera, continuando a subir enquanto passava algum tempo para envolver o mundo inteiro. Se alguém olhasse para o planeta azul de um ponto de vista privilegiado na vastidão do espaço, notaria que uma película de luz vermelha e preta pouco distinta engolfava rapidamente todo o planeta antes de desaparecer rapidamente, os sinais de vida abundante que dava, longe de lugar nenhum, pois neste momento só se podia observar uma coleção de asteroides mortos flutuando juntos em torno de uma estrela morta muito maior. A transformação foi perfeita e rápida, pois um enorme véu foi lançado ao redor de um mundo inteiro, reduzindo as chances de alguém encontrá-lo ou atingi-lo através de vários meios. Nas horas seguintes, Noah continuou seus movimentos extremamente eficientes enquanto se movia pelo mundo das feras, pelo mundo dos demônios e pelo mundo congelado enquanto repetia coisas semelhantes, a mana à sua disposição permitindo um nível ridículo de ações. Ele iria para o primeiro reino do inferno, onde o resto dos precursores ainda estariam treinando mais tarde, deixando-os continuar aproveitando o cultivo de pontos de habilidade antes que ele lhes desse a opção de aceitar a força das linhagens vampiras. Vendo que tudo tinha começado a se mover na direção certa para sua incursão no Ancient Blood World, Noah retornou para o campo da herança, onde quaisquer novos vampiros que tentassem realizar o julgamento pelas forças dos vampiros puro sangue no submundo seriam enviados, e se aproximou, o portal vermelho ainda flutuante que o trouxe a este mundo em primeiro lugar. Seres como o Rei Vampiro foram capazes de usar habilidades transmitidas ao longo do tempo para criar portais que conduzem apenas aos campos de herança, então se tal ação acontecesse novamente no futuro, quem quer que se intrometesse no antigo mundo de sangue só entraria nos campos de herança por seu julgamento. O Guardião do Sangue foi instruído por Noah para continuar este trabalho por enquanto, pois ele não queria alertar as forças maiores dos vampiros no submundo, e muito provavelmente uma força ainda maior que deveria estar de onde eles vieram na expansão negra. Para esses vampiros, nada mudou com os campos de herança ou com o Ancient Blood World. Mas nos bastidores, numerosos seres já haviam começado a se mover pelo vasto mundo primordial à medida que começavam a colher seus abundantes recursos. Noah parou brevemente enquanto lançava outra habilidade recém-obtida, a Origem Única, que estava sob a habilidade absoluta. Uma luz vermelha o cobriu enquanto sua aura imitava a de um vampiro puro sangue, a imensa aura do progenitor vampiro sendo escondida enquanto ele queria observar o estado dos vampiros atualmente antes de decidir se deveria se revelar. Vendo que não perdeu nada, Noah entrou pelo portal enquanto uma breve escuridão nublava seu olhar, antes que o brilho logo assumisse o controle quando ele retornasse ao amplo salão do Conselho dos Vampiros. Suas observações foram recebidas com uma nova cena, pois no amplo salão, apenas 3 seres foram deixados para trás, nenhum dos poderosos anciãos vampiros à vista. Lá estava o príncipe Cassius que estava de pé com seu pai, o rei vampiro,
junto com as longas pernas de uma mulher curvilínea que parecia estar no auge, sentada no único trono deslumbrante do salão. Eles notaram o retorno de Noah imediatamente quando o príncipe Cassius olhou para Noah e percebeu as mudanças em seu comportamento, bem como as mechas prateadas permeadas por seus cabelos escuros e a distinta beleza diabólica que ele só via em si mesmo. Eles também sentiram uma forte ressonância de sangue que indicava que Noah havia se tornado um deles, e um ser que era um vampiro sangue puro. O príncipe Cassius assentiu com uma expressão que parecia dizer, como esperado, com seu pai olhando para Noah com um olhar profundo e depois balançando a cabeça também, aparentemente não decepcionado. Para eles, parecia que Noah tinha obtido enormes ganhos nas terras da herança, sendo capaz de obter a linhagem de um vampiro sangue puro enquanto sentiam a aura abundante de sangue que mal podia ser discernível nos olhos dos vampiros. No entanto, a outra pessoa na sala, a vampira real Helena, teve uma mudança drástica na expressão quando seu olhar passou de um sorriso acolhedor para um de choque absoluto. O olhar aguçado de Noah observou esta pequena diferença de mudança neste novo ser que ele não tinha visto antes enquanto processava algo rapidamente, uma luz vermelha brilhando em seus olhos quando pousaram nesta mulher que de alguma forma tinha visto algo que os outros dois seres neste amplo salão não percebeu. Ele havia retornado gloriosamente ao castelo real dos vampiros no submundo, uma cena inesperada o cumprimentando enquanto ele saía do portal vermelho que levava ao antigo mundo do sangue. Fim do capítulo. Capítulo 319 dando boas-vindas ao novo progenitor. Imperceptível para o príncipe Cassius e o rei vampiro Adrian, uma luz vermelha irrompeu dos olhos de Noah, e esta única luz vermelha trouxe uma enorme sensação de pressão sobre o poderoso vampiro real atualmente sentado no trono. Uma mensagem telepática foi enviada enquanto Helena rapidamente mudou sua expressão e tentou adotar uma expressão normal, sendo a primeira a expressar sua voz normal que continha um leve tremor por dentro. Irmãozinho, leve o jovem príncipe e você mesmo por um segundo enquanto converso com o nosso importante convidado. Helena, você sabe que isso não é apropriado. Você está em meu domínio agora, pelo menos estarei envolvido nas negociações, não importa o quão importante você as considere para. O rei vampiro Adrian estava expressando com leve insatisfação quando ele virou-se para sua irmã e viu um inesperado olhar suplicante em seu rosto. Por favor, irmão, só por um tempinho. Um breve silêncio permeou a sala enquanto o rei vampiro questionava qual era exatamente o conteúdo da mensagem da aliança enquanto suspirava e estalava os dedos. O príncipe Cassius se aproximou e o seguiu de perto quando eles deixaram o salão do conselho. O príncipe vampiro virou-se para Noah com uma expressão de desculpas mais uma vez, enviando uma mensagem telepática para ele quando eles saíram. Não pensei que tudo iria nessa direção. Tentarei ser um bom anfitrião depois que essas conversas terminarem e fazer você se acostumar com o corpo de um nobre vampiro que você acabou de obter. Noah sorriu e acenou com a cabeça em direção ao jovem príncipe enquanto as portas se fechavam atrás dele, apenas uma única pessoa sendo deixada para trás neste amplo salão do conselho enquanto o sorriso foi rapidamente apagado de seu rosto, seu olhar pousando no vampiro real do reino de forjamento da alma que voltou a ter um olhar trêmulo no momento em que Noah se concentrou nela. Estrondo. Noah moveu sua essência enquanto lançava um mundo de sangue, todo o salão do conselho sendo instantaneamente cercado por uma camada protetora e secreta que ninguém do lado de fora poderia espiar. O olhar de Noah tornou-se impassível quando ele olhou para o vampiro que inadvertidamente percebeu algo. Como você percebeu? Uma voz fria saiu de Noah enquanto ele se dirigia a esse Solrenque calmamente enquanto avançava, o corpo curvilíneo do vampiro tremendo porque ela não conseguia encontrar as palavras. Havia uma grande razão pela qual esse ser poderoso mudou sua expressão no momento em que olhou atentamente para Noah, pois notou algo que o príncipe Cassius e até mesmo seu irmão não foram capazes de perceber, e esse foi o domínio completo e absoluto do sangue que o ser na frente dela soltou.
Esta foi uma descoberta chocante, pois só poderia significar uma coisa, mas era uma ideia tão escandalosa e inacreditável que Helena não acreditou totalmente até que uma luz vermelha distinta passou pelos olhos do ser quando ela sentiu todo o seu corpo travado no lugar, uma luz vermelha distinta, mensagem chegando em sua mente dizendo-lhe para mandar os outros dois seres para longe desta sala. Isso confirmou sua descoberta chocante, quando ela rapidamente se levantou do trono deslumbrante e se ajoelhou em direção à figura de Noah enquanto falava com uma voz mansa. Esta criança indigna cumprimenta a progenitora e espera que você perdoe sua insolência por não perceber e agir imediatamente. Sim. O vampiro real da expansão negra percebeu imediatamente que de alguma forma, inacreditavelmente, o ser à sua frente tinha a aura de alguém que ela só conhecia pelas memórias de sua linhagem e histórias transmitidas em seu clã. Este ser tinha a aura avassaladora do progenitor. Noah olhou para a visão desta linda mulher ajoelhada em sua direção com um olhar impassível enquanto continuava andando para frente, a linhagem do progenitor afetando-o mais do que ele imaginava enquanto ele estava lentamente adotando as características de um ser que estava no auge absoluto de sua habilidade, uma corrida e tinha controle total sobre eles. As características do governante dos vampiros que estavam incrustadas na linhagem que ele havia absorvido estavam lenta mas seguramente vindo à tona sem que ele percebesse, um ar majestoso acompanhando-o enquanto ele perguntava mais uma vez. Como você sabia? Eu sou o primeiro nascido de nossa geração na linhagem Acheron, sendo abençoado com uma das linhagens reais mais puras atualmente. Quanto mais puras nossas linhagens, mais próximos estaremos do progenitor. Esta criança tola, Helena Acheron, busca o perdão do progenitor por quase revelar sua identidade. Algumas memórias foram arrancadas da mente de Noah enquanto ele assentia, as palavras do poderoso reino de forjamento da alma estando na frente dele não continham um pingo de mentira enquanto ele confirmava que ela só tinha sido capaz de ver através de seu estado disfarçado por causa de algo único, sobre ela. Isso porque ele usou a habilidade, origem única, para assumir a aura e a aparência de um vampiro sangue puro que até mesmo o rei vampiro que possuía uma linhagem real não percebeu. A Helena ajoelhada ergueu os olhos lentamente enquanto continuava. Além da minha linhagem mais pura, a única outra razão é porque seu despertar aconteceu recentemente, e sua imensa aura não se estabeleceu totalmente, fazendo com que aqueles um pouco mais sensíveis como eu percebam a grandeza do progenitor. Por favor, a curvilínea Helena apontou para o trono no amplo salão ainda ajoelhado, continuando a falar com um tom respeitoso para com esse ser inacreditável à sua frente. Por favor, sente-se e relaxe, progenitor, deixe esta criança indigna à vontade. Noah alcançou a posição onde o vampiro de cabelos prateados e feições chocantes estava ajoelhado enquanto ele usava a mão direita para levantar o rosto dela, virando seus olhos ainda trêmulos para ele enquanto ele então soltava seu queixo e começava a sentar-se confortavelmente no enorme trono que o Vampire King estava sentado não muito tempo atrás. Você é alguém da Dark Expanse? Noah perguntou calmamente ao notar que além da aura de uma vampira real nesta ser chamada Helena, ela possuía uma aura distinta que ele nunca tinha visto em ninguém antes, e emparelhada com os vampiros que estavam conectados a uma força na expansão das trevas, ele rapidamente fez essa conexão. Parecia que seres de diferentes regiões possuíam uma aura distinta que poderia ser facilmente discernível. Sim, progenitor. O clã Acheron que gerencia os vampiros neste submundo me enviou comandos sobre como aquele que está prestes a ter acesso à sétima estrela celestial deve se mover. Claro, seus desejos e planos estão acima de todos os outros, e seguirei fielmente todos os mandamentos que você tiver para mim. Helena respondeu enquanto seu cabelo prateado dançava abaixo de seus ombros, ainda ajoelhada enquanto seu olhar se fichava no rosto impassível de seu progenitor. Noah ponderou em silêncio enquanto observava essa figura à sua frente, chegando primeiro à coisa mais importante, que era a informação. Levante-se. Por enquanto, vamos começar com informações. Os vampiros neste mundo, este clã Acheron na expansão escura, a Aliança, os Celestiais, conte-me tudo.
As pernas delgadas de Helena se ergueram enquanto seu coração batia descontroladamente. Sua imensa força no reino do forjamento da alma não significava nada na frente deste ser que era o progenitor dos vampiros. Ela acalmou seu coração batendo quando começou a revelar segredos aos quais poucos tinham acesso o mais rápido que podia para o governante que agora estava sentado em um trono. Fim do capítulo. Capítulo 320 Desdobrando segredos. Começando com as forças que cercam os vampiros localizados no submundo, eles eram uma força que aqueles na expansão negra conseguiram espremer através dos olhos dos celestiais no período dos últimos 1000 anos, à medida que cresciam em nome e poder no expansão leve. Os vampiros mantinham um relacionamento especial com algumas figuras poderosas na expansão negra através do ser poderoso que mantinha toda a raça em seus ombros, o progenitor vampiro. Com sua morte sendo um dos muitos resultados da guerra há mais de 1000 anos, os vampiros estavam mais do que dispostos a agir como espiões em território inimigo, tornando-se uma força estável ao longo dos últimos 100 anos, à medida que ganhavam destaque em o submundo. Os vampiros também se encaixam perfeitamente nessa tarefa, pois possuem habilidades que permitem total sigilo. As qualidades secretas de suas técnicas os fazem mover-se sem impedimentos pelas últimas centenas de anos. Eles foram capazes de monitorar suavemente os grandes movimentos que os celestiais continuavam a fazer, e até ocasionalmente derrubar os celestiais, como foi feito recentemente pelo imprudente príncipe Cassius. Eles continuaram a ser uma força que transmitia informações às forças da expansão negra por todos esses anos, até que os recentes desenvolvimentos causados pelo príncipe Cassius chamaram a atenção dos altos escalões do clã Archeon, de onde eram os vampiros puro sangue no submundo, o que também significava que eles chamaram a atenção de algumas figuras da aliança que supervisionavam a expansão negra. O clã Archeon era a linhagem mais alta de vampiros descendentes de um dos primeiros filhos do progenitor vampiro, com alguns outros clãs tendo nomes diferentes existentes, mas o clã Archeon sempre permaneceu no topo em poder e linhagens. Eles detinham um poder significativo na Dark Expanse e supervisionaram algumas operações principais da guerra que continuaram a ocorrer nos bastidores. Então, o que exatamente o clã Archeon mandou você fazer? Noah parou o vampiro que mantinha uma luz fervorosa em seus olhos enquanto ela continuava a falar, o vampiro de cabelos grisalhos ainda não sendo capaz de se conter totalmente quando percebeu o que o retorno desta figura à sua frente realmente significava. O rosto imaculado de Helena tentou ao máximo manter a calma enquanto ela enfiava a mão em seu amplo peito e tirava um pequeno recipiente cilíndrico. Parecia uma pequena garrafa antiga com uma rolha de madeira que continha um conteúdo que atrairia a atenção de qualquer pessoa instantaneamente. Nesta pequena garrafa, um líquido preto cintilante que parecia se mover sozinho estava presente, uma luz mística passando por ele enquanto Noah o observava de perto. O clã Archeon me enviou aqui para fornecer este tesouro àquele que se torna um discípulo celestial. É, um veneno único obtido na expansão Letalis. Noah observou o líquido misterioso e não pôde deixar de perguntar. Um veneno? Todos vocês queriam me enviar em uma missão de assassinato. Não existe tal coisa, ó progenitor. Este é um tesouro único que visa algo especificamente na 7ª estrela celestial, mas não é para assassinato. Helena rapidamente esclareceu enquanto trazia a garrafa, deixando-a nas mãos de Noah enquanto continuava. Outro resultado da última guerra em grande escala que ocorreu há mais de 1000 anos foram alguns seres muito poderosos aprisionados nas muitas estrelas celestiais. Este tesouro único que foi enviado comigo para você levar para a 7ª estrela celestial, é algo projetado para liberar as algemas que prendem uma figura particularmente poderosa aprisionada naquela estrela celestial. Reticências. Noah olhou atentamente para o líquido estrelado e viscoso movendo-se dentro da pequena garrafa que só parecia antiga, mas não deixava escapar nenhuma outra aura. Mesmo o seu sistema planetário não sabia nada sobre isso, pois nenhuma informação poderia ser descoberta. Uma fuga da prisão?
Ele falou consigo mesmo enquanto avaliava seus próprios objetivos quando finalmente pisou nas 7ª estrelas celestiais, e como exatamente os movimentos desses seres da expansão negra poderiam entrar em jogo. A mensagem que eles me disseram para transmitir foi para você simplesmente abrir a rolha daquela garrafa e liberar o líquido que flui dentro do solo da estrela celestial, e este tesouro faria o resto. Helena falou respeitosamente enquanto observava a expressão pensativa no rosto do progenitor, sentindo seus batimentos cardíacos aumentarem quando o olhar dele pousou nela novamente. O temível progenitor à sua frente guardou a pequena garrafa antiga com um aceno de mão enquanto continuava. Tudo bem, essa guerra sem fim que você continua mencionando. A aliança na expansão das trevas e os celestiais na expansão da luz. Qual é exatamente a história por trás disso? Um grande mestre celestial me disse que os celestiais reinaram nos últimos milhares de anos trazendo prosperidade e paz sobre a expansão da luz, ao mesmo tempo que chama a aliança que domina a expansão das trevas como uma coleção instável de estrelas que semeiam o caos e a desordem. Que versão da história você vai me contar? Noah perguntou a este Soul Rank que estava na frente dele languidamente enquanto pedia mais informações sobre os celestiais, e pela razão exata da guerra aparentemente em andamento e dos conflitos que continuaram a ocorrer entre a expansão da luz e a expansão das trevas. A única história que ele tinha com os celestiais era que eles quase o mataram enquanto destruíam um mundo inteiro por causa daquilo em que acreditavam, e ele apontou sua espada para eles por esse motivo. Ele não sabia de sua história real ou o que eles realmente representavam, as memórias que obteve do discípulo celestial Drax apenas lhe mostraram mais de seu temível poder enquanto ele continuava a seguir o caminho contra eles. A expressão fervorosa de Helena realmente ficou séria com a menção dos celestiais, seu olhar ficando sombrio enquanto ela falava. Os celestiais eram uma organização que surgiu lentamente há alguns milhares de anos. Eles começaram a expandir suas forças por alguns mundos no início, pregando uma doutrina de ordem e equilíbrio à medida que reuniam mais forças e apoio por todos os meios possíveis. Aspas. Seu brilhante cabelo prateado dançava enquanto sua voz ficava mais forte. Sua ascensão foi pavimentada e construída em inúmeras guerras e derramamento de sangue sob o nome de sua doutrina, destruindo tudo e qualquer um que se opusesse a eles, pois eram rotulados de hereges e seres que procuravam causar o caos e a desordem. O que tornou os celestiais ainda mais temíveis foi sua incrível proficiência na lei do destino, uma lei suprema que lhes permitiu permanecer incomparáveis até agora. Uma grande e chocante história surgiu dos lábios vermelhos do curvilíneo vampiro real enquanto o segredo que cobria os celestiais era lentamente rompido. O número de seres que morreram sob as mãos dos celestiais ao longo dos anos, o número de estrelas que foram destruídas pelas suas armas mortais, é incontável. Toda a atenção de Noah estava focada neste vampiro de cabelos prateados enquanto uma imagem estava sendo lentamente construída sobre os seres que sempre brilhavam com uma luz dourada ilustre, os seres que representavam ordem e equilíbrio, os celestiais. Fim do capítulo. Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo, Sócrates.